Meu muito obrigado a todos os espectadores, mais uma vez no De Frente com Gabi Barreto ADV e dessa vez com Pedro Barreto. Que honra! Ele, né, que é fundador do portal F3, advogado, escritor, coach, mestre em Direito de Relações Econômicas, especialista em Direito Tributário. Que orgulho do meu aceite desse projeto de entrevistar personalidades jurídicas, trazendo essa mentalidade empreendedora para dentro da advocacia. Como enxerga a ideia, como surgiu a ideia de ajudar pessoas através do empreendedorismo na educação jurídica? Bom dia para quem está ao vivo, bom dia Gabi, bom dia a vocês espectadores que seguem aqui o Insta Live, participam desse programa fantástico da querida Gabi Barreto. A ideia de desenvolver um projeto de ajudar pessoas através da educação veio primeiro por uma influência de berço. Eu sou filho e neto de professores, então meu pai e minha mãe são professores há mais de 30 anos, meus avós e minhas avós, só tenho uma avó viva, todos professores. Então eu fui criado vendo meus pais educando, ensinando, tenho fotos, minha mãe me levando no colo para dar aula, eu com 1 ano de fralda. Então eu cresci assistindo o exemplo da educação e obviamente fui entendendo e aprendendo que a educação é o caminho de transformação. É através do processo de educar pessoas que a gente consegue colaborar para o crescimento de uma sociedade, como a gente diz no direito, mais livre, justa e solidária. Empreender a educação foi buscar desenvolver um sonho, que é o de conseguir me sentir útil para a minha sociedade, levando conhecimento, levando formação e usando um dom que Deus me deu, que é o dom de ensinar. Sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, e chegou uma hora que eu não apenas queria ensinar, eu queria aprender a como empreender a atividade de ensinar, para de uma maneira organizada, dinâmica, aumentando o grau de sucesso, habilidades para desenvolver potencialidade das pessoas. E aí surgiu há muitos anos atrás a ideia de fundar um primeiro curso preparatório para concurso. E daí foi uma longa história que culmina hoje no portal F3. Que história brilhante da educação jurídica do país. Eu acho que agrega valor à carreira de todos os profissionais, tanto no serviço público quanto nessa advocacia, nessa pegada empreendedora que a gente está pregando tanto nas nossas lives. E em relação ao empreendedorismo jurídico, já desenvolveu tantos oceanos azuis pouco desbravados, inclusive o portal F3, aqui no nosso país, né? Como define esse ciclo de sucesso no empreendedorismo da educação, frente aos desafios, às superações enfrentadas? Porque o meu foco maior é trazer essa mentalidade empreendedora para um jovem advogado, para um fracassado na profissão, que esteja buscando desenvolver essas habilidades através de cases de sucesso como doutor. Gabi, você e a todos, antes de a gente falar de empreendedorismo jurídico, seja na advocacia ou em qualquer outra área do cenário jurídico, é importante que cada um de nós entenda a necessidade de aprender o que é empreendedorismo. Sim. Você entender que você precisa, nesse mundo cada vez mais competitivo, ainda guiado pelos pilares de um capitalismo que é cada vez mais selvagem e voraz, você precisa entender que você é o principal responsável pelos seus resultados. Você é o principal responsável, através das suas atitudes mentais e comportamentais, por tudo aquilo que você vai gerar e ao final de uma vida vai deixar como uma história escrita num livro, que é o livro da biografia da tua vida. O empreendedorismo é a arte de você desenvolver sistemas, projetos, metas pré-ordenadas para realizar objetivos e viver sonhos. Então, seja o empreendedorismo na área jurídica ou em qualquer outra, ser empreendedor é ser alguém que assume a responsabilidade de desenvolver os seus resultados através dos seus atos, dos seus comportamentos. Uma mente empreendedora é uma mente que impulsiona seu titular a ter maiores possibilidades de construir uma história de vida bonita, uma história de sucesso, de realizar experiências fantásticas à mente, ao espírito, ao coração. E ao final da vida, que é tão curta, né, Gabi? É tão transitória, a gente olhar para trás e dizer: eu fiz a única vida que Deus me deu ter sentido. Nós que somos do meio jurídico também precisamos entender isso. O empreendedorismo jurídico nada mais é do que desenvolver os princípios empreendedores e os comportamentos das mentes empreendedoras dentro do universo jurídico, da profissão da advocacia, ou não necessariamente. O meio jurídico é muito além da advocacia, ainda que essa seja fabulosa. Eu conheço pessoas de sucesso no meio jurídico que desenvolvem diversas atividades e não necessariamente advogam, nem no campo contencioso, nem no consultivo. E são pessoas de sucesso através de atividades na escrita,
na publicação de artigos, na dinamização de processos, na gestão de processos para operadores do meio jurídico, no gerenciamento de escritórios. O nosso case de sucesso aqui do Ceará, o Pedro Henrique, do Nação Jurídica. Pedroca, meu parceiro querido, Ave Maria. Pedrão é um menino, né, jovem advogado. Inclusive recebi um convite ontem dele para estar aqui em Fortaleza, dia 19 de novembro, no evento da Jovem Advocacia, trazendo um painel que eu tenho rodado o Brasil com ele, que é o Advocacia 5D, que ano que vem vai ser um mega workshop que a gente vai rodar uma vez por mês em uma capital do Brasil. E eu devo estar de novo aqui em Fortaleza com o Pedrão, que é o dono do Nação Jurídica, um projeto lindo, fundado anos atrás, e que é um case de sucesso. Sim. Então, assim como ele, tem tantos outros. Então, a ideia de você empreender na área jurídica nada mais é do que a ideia de você empreender na sua vida, no cenário profissional em que você, que assim como eu, escolheu se formar num curso de Direito, no bacharelado jurídico, você vai desenvolver através do empreendedorismo o alavancamento de resultados de sucesso no meio jurídico. A primeira vez, Gabi, que eu passei a empreender na área jurídica, eu tinha 26 anos. Oficialmente falando, eu tinha 26 anos. Eu recebi um convite do professor Rogério Greco, um grande penalista, para sucedê-lo numa sociedade chamada Curso Pretório, Instituto Pretório, que foi um dos grandes cursos telepresenciais do Brasil, no início desse século. E em 2004, o Rogério me chamou para sucedê-lo na sociedade, eu assumi as cotas e virei sócio do Pretório Rio de Janeiro. E foi o meu primeiro case de muito sucesso. O Pretório virou o maior curso presencial do Rio. De lá eu fundei um curso em Niterói chamado Ideia. Depois fundei um curso no interior com um grande amigo chamado Sejus, Centro de Estudos Jurídicos Fluminense. Fundei um curso em Salvador chamado Sejus, Centro de Estudos Jurídicos Salvador. Depois fundei no curso Rio de Janeiro o curso Fórum. Fundei em Belo Horizonte com meu amigo Zampier o Supremo Concursos. Dali em diante, fiz uma trilha que eu fui criando empresas de eventos, empreendendo no meio jurídico. E em 2015, a gente vendeu em 2012 o curso Fórum para o Grupo GEM, Grupo Editorial Nacional GEM. Vendi minhas cotas do Supremo, do Sejus, vendi todos os meus outros cursos. E em 2015, depois de cumprir uma quarentena de 3 anos, eu fundei o Portal F3 junto com minha esposa. E há 3 anos e meio nós somos donos, né, do Portal. Quer dizer, na verdade, os donos são os alunos. Nós somos gestores e titulares do capital social do Portal F3, que foi a grande sacada da minha vida. Como eu só tenho minha esposa como sócia, a gente pode tomar como autonomia as diretrizes na condução do processo educacional. Então a gente viabiliza cursos com alto grau de qualidade, com alta tecnologia, a baixo custo. O portal hoje tem ativos 80 mil alunos. A gente já chegou a ter quase 300 mil alunos nesses 3 anos e meio. E a gente tem, em regra, pessoas do público B e C, estudando com professores de ponta, professores que dão nas escolas de magistratura e do MP do Brasil inteiro, professores especialistas em preparação para concurso, para exame de ordem. E tudo isso é resultado de quê? De uma mente que entendeu que o padrão de vida que eu sonhava ter, que o padrão de vida que eu sonhava dar aos meus filhos, a aposentadoria dos meus pais, dependeria das minhas atitudes. E eu resolvi empreender no meio jurídico. Nos últimos 15 anos da minha vida, eu empreendo como dono, coordenador de cursos. Você esteve recentemente entrevistando o meu grande amigo, professor Renato Saraiva, correto? Sim. Renatão, querido, um gênio, um ícone, um dos maiores empreendedores da educação, né? Ave Maria. Né? Ícone no Empretec, Endeavor, todas as qualificações que a gente puder dar, são poucas para o que ele ainda merece e vai ter. Eu me lembro quando o Renato começou o Ceres em 2009, e eu estava junto com o Renato. O Renato dava aula no meu curso, o Sejus, lá em Salvador, e eu vi o Ceres nascer, ajudei, dei aula no Ceres durante os primeiros 2 anos, levei uma equipe de professores que trabalhavam comigo para lá. Depois a vida caminhou, a gente se afastou, se separou, ultimamente nos aproximamos de novo, e você vê como é bacana, você vê pessoas que um dia você via ali na salinha de aula, dando aula. Renato era na época membro do Ministério Público do Trabalho, dedicando a vida na carreira pública, e de repente ele entendeu que se ele viesse a empreender a educação, ele poderia revolucionar a vida de muitas pessoas. E talvez hoje o Renato seja um grande exemplo que a gente tem. O professor Luiz Flávio Gomes também, que você acha que já entrevistou. Vai entrevistar também. Nosso deputado, né? Ele, professor LFG. Eu dei aula, Gabi, eu sou da geração do IELF. Eu não sei se você pegou essa época, você deve ser bem mais nova que eu. Eu dava aula em São Paulo no IELF, que era o Instituto de Estudos Luiz Flávio, antes de nascer o LFG. O LFG nasce da extinção do velho IELF, em que houve um racha entre os sócios, o professor Luiz Flávio e o professor Bruno, uma arbitragem com o Nelson Nery Júnior. Aí o Luiz Flávio criou o LFG e o Bruno criou o DIEX. Naquela divisão de professores, eu fui para o DIEX, logo depois se fechou, e o LFG virou um grande case de sucesso através da distribuição de ensino por sistemas telepresenciais. Eu fui aluna. Homens como o Luiz Flávio, como o Renato, são exemplos para mim, acho que para toda a garotada que está chegando, que provam que se você desenvolver empreendimento no meio jurídico, você pode ter sucesso, conquistar respeito e credibilidade profissional, prosperidade financeira e satisfação existencial. E como enfrentava os nãos, as reprovações, as frustrações, a ansiedade na arte de empreender? Como ter esse equilíbrio emocional? Eu falo muito de um livro que foi a virada de chave da minha vida, O Antifrágil.
Todos os meus posts é tentando desenvolver essa mentalidade que os nãos, o caminho está certo. Se você está recebendo muitos nãos, você está no caminho certo. Perfeito. Na verdade, o grande problema que a maioria das pessoas da nossa sociedade tem diante das adversidades, diante dos nãos, diante das situações em que você não consegue lograr êxito naquilo que você está buscando, a grande dificuldade que as pessoas da nossa sociedade têm, e isso se agrava muito no meio jurídico, é que a maioria de nós, seres humanos, independente da profissão, seres humanos, nós não temos um preparo, um treinamento, uma educação para lidarmos com as adversidades da vida. E mais do que isso, para ir na raiz, para entendermos que as adversidades fazem parte do enredo que Deus prepara para todos nós. Eu converso muito isso, eu tenho um treinamento chamado Advocacia 5D, e uma das 5 dimensões que levam ao sucesso na advocacia é a gente se dispor a se capacitar para adquirir o entendimento, a compreensão e as habilidades na gestão das nossas emoções negativas e dos nossos conflitos interiores. E eu defendo muito, eu já levei essa proposta ao MEC, levei recentemente à presidência do AB, espero até que o professor Lamáquia nos dê uma resposta sobre isso. Eu defendo que deveria ser incluído no curso de bacharelado jurídico, ainda que como disciplina letiva, 2 disciplinas em que pudessem ser ensinados os princípios básicos da psicologia e da gestão de conflitos interiores. Por quê? Porque todos nós, ao longo da vida, transitamos entre as experiências positivas e as negativas, entre os sentimentos positivos e os negativos. Ninguém passa uma vida inteira somente vivendo alegria, felicidade, glamour, euforia, autoestima. Não. Se a gente posta, né? Você a todo momento é surpreendido por momentos em que a ansiedade te domina, em que você desconfia da sua própria potencialidade. Isso é normal, é inerente ao ser humano. E o que falta para a maioria dos seres humanos é o aprendizado de como lidar com as emoções. Eu era muito novo, Gabi, eu tinha 16 anos, foi em 1993, e eu tive a oportunidade de estudar a obra de um professor que para mim é um dos caras mais inteligentes da atual geração da humanidade, chamado Daniel Goleman, PhD em Inteligência Emocional. Estava na imersão com ele em São Paulo. Então, maravilha. ele é fantástico. Eu assisti o Daniel a primeira vez com 18 anos de idade, eu vou fazer 41 agora, daqui a algumas semanas. Então, eu tive a oportunidade de ler Daniel Goleman sobre inteligência emocional, depois educação emocional, e logo na sequência eu fui estudar com Dale Carnegie, no Instituto Carnegie, eu tinha 21 anos, e depois tive ainda a oportunidade de estudar com Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Então isso para mim foi de uma transformação. Então a leitura desses livros, que para muita gente são livros pichados por serem supostamente de autoajuda, na verdade me auxiliaram na autocompreensão. Isso me deu uma capacidade mental muito forte, me proporcionou ter muita força para resistir às adversidades. Hoje eu consigo entender tranquilamente que não é o primeiro passo para um sim. Com todo respeito, né, ao jargão que ficou muito forte esse ano por conta do episódio da vereadora Marielle, que não é não. Não é não, evidentemente, quando um homem ignorante, imbecil, assedia indevidamente uma mulher, e não é não e ponto. Mas na vida não é sim. Na vida o não é o insumo do processo fabril do seu melhor sim. Imagina se aquele moço que depois de 9.999 tentativas viu a lâmpada não acender e desistisse quando faltava mais uma. Olha quantos nãos ele tomou para que a gente possa hoje ter uma luz acesa. Imagina se o Walt Disney, depois dos 7 nãos que ele ouviu de banqueiros, desistisse, e aí veio o 8º banqueiro e financiou a compra do terreno, porque acreditou que na cabeça daquele louco sonhador era possível fazer o parque de Disney, a terra de Disney, Disneyland, que virou um dos maiores empreendimentos de entretenimento na história da humanidade. Você entende? Então, o que eu digo a você que está me ouvindo agora, a você que segue esse trabalho fantástico aqui que a Gabi traz para vocês, é que o não, ele é parte do processo de lapidação. Os grandes empreendedores que eu conheço, de sucesso, desde pessoas desconhecidas por muitos de nós, a pessoas que todos conhecemos, como Mark Zuckerberg, ao criar o Facebook, como Bill Gates, com a estrutura da Microsoft, como Larry Page, Sergey Brin, ao criarem o Google. Todos esses grandes empreendedores que empreenderam algo que transformou a humanidade, ouviram muitos nãos. A advocacia, por exemplo, é um meio, é uma atividade profissional que se insere no meio em que a gente ouve muitos nãos. Quantas pessoas você oferece seu serviço advocatício desenvolvendo habilidades de prospecção de contratos e depois de 8 ou 9 não você consegue fechar um contrato que às vezes traz os honorários que mantém sua vida durante um ano inteiro. Então não nada mais é do que um elemento natural no processo fabril do seu sucesso, que cabe a cada um de nós, e aí fica um conselho, fica uma dica, uma sugestão colaborativa, cabe a cada um de nós de buscar o aprendizado das ferramentas de inteligência emocional, o que a gente não aprende nos livros de direito, mas que se a gente se dispuser a organizar um pouquinho do nosso tempo, fazendo a distribuição do nosso tempo e colocando como foco o aprendizado da inteligência e da gestão, especialmente das emoções negativas,
a gente trabalha com a mente muito melhor, o coração muito mais leve. E quando você está com pensamento positivo e sentimento positivo, você tem comportamentos positivos que potencializam resultados positivos. Anote isso aí. Resultados positivos decorrem de comportamentos positivos. E comportamentos positivos só são impulsionados por pensamentos e sentimentos positivos. A sua mente e o seu coração são invadidos por pensamentos e sentimentos negativos a todo momento. E se você não tiver habilidade para gerir esse fenômeno e expurgar do teu peito e da tua mente aquilo que te mina e te acorrenta, você não desempenha de comportamentos positivos. Deixa eu fazer uma pergunta simples. Você é mulher? Sim. Se você tiver um marido, um homem por quem você é apaixonado, e esse cara todo dia chegar em casa triste, deprimido, com a cara de derrotado, depois da 10ª vez você aguenta ter tesão pelo cara? Não. Você vai pensar em projetar sua vida e criar filhos com esse cara? Você chamaria ele para ser seu sócio? Então, se nem a tua família você conseguiria manter se comportando de uma maneira negativa, por que no teu trabalho, na tua profissão, você vai conseguir ter sucesso? Então, aprender a pensar positivo é fundamental. Maravilha. E quais habilidades que considera que precisam ser desenvolvidas para esses jovens advogados? Você já falou da inteligência interrelacional, equilíbrio emocional, e essa nova fase, né, que está viralizado o empreendedorismo jurídico, como está sendo apresentado? Eu vejo assim várias blogueiras jurídicas apresentando, falando muito de empreendedorismo jurídico. Como enxerga essa proposta, a apresentação dessa proposta e as habilidades desses jovens operadores do direito? Bom, eu vou decompor a sua pergunta. Em primeiro lugar, deixa eu só virar um pouco mais para cá, Gabi. Vou virar para cá um pouco, aqui, vou ajeitar aqui. Coisa do editado. Espera aí, tranquilo. Aí, maravilha. Veja bem, primeiro, há uma diferença entre falar da importância do empreendedorismo e ensinar como empreender. Eu acho fantástico que esteja ocorrendo a viralização da ideia, porque sinaliza que as pessoas já estão pelo menos aceitando que é importante aprender a empreender no meio jurídico. Então, ainda que muitas blogueirinhas e muitos blogueirinhos não saibam como empreender, ou melhor, como ensinar como empreender, às vezes por falta de militância, por falta de experiência, por falta de formação, mas é importante que haja esse fenômeno de propagação viral nas mídias digitais da importância do empreendedorismo. Porque naquela medida em que todo mundo vai ouvindo, vai falando, você começa a entender que aquilo é importante. É tipo aquela história, vamos lá, fazer uma analogia. Vem aí, Rock in Rio. Você não sabe nem o que é Rock in Rio, mas você sabe que está vindo aí, você sabe que aquele negócio é importante, todo mundo vai querer estar lá, você está atento para o Rock in Rio. Então, o fato de se propagar a importância do empreendedorismo jurídico na maneira como está sendo feito, com a intensidade que está sendo feito, já é importante, porque isso conscientiza não só os jovens advogados, mas provoca uma quebra de resistência aos advogados mais antigos, para que eles parem de resistir e entendam que se tem que empreender para desenvolver a advocacia de sucesso para um fortalecimento da classe. É importante essa viralização. Agora, empreender na área jurídica exige uma série de conhecimentos, até porque você precisa entender que você deve empreender dentro dos limites do Código de Ética e Disciplina e se curvando a uma série de normas altamente restritivas, altamente conservadoras, que norteiam os limites de licitude, de ética e de disciplina do comportamento de um operador do direito na advocacia. Então, empreender é uma coisa, empreender no direito é uma coisa mais tensa e mais densa, que exige um pouco mais de conhecimento setorializado. Eu digo que uma primeira habilidade que os advogados, os operadores do direito precisam aprender a desenvolver é a de trabalhar a sua imagem dentro do mundo digital. Hoje, as relações do asfalto se transmudam cada vez mais para as relações da cortina virtual. Trazendo a linguagem do mundo comercial, do mundo empresarial, eu sou empresário também, o street commerce é cada vez mais abolido pela implementação e sedimentação do e-commerce, né? As street relations são substituídas pelas e-relations. Então a gente tem hoje as relações acontecendo a todo momento no mundo digital. Uma eleição foi ganhada nos Estados Unidos pelo WhatsApp, com Donald Trump superando Hillary Clinton, com influência de mídias digitais. Bolsonaro disparou um ataque digital e atropelou um partido multibilionário como o PT, com todas as forças políticas nas mãos, para continuar com a máquina em exercício. Então, o advogado de hoje, ele tem que se entender a diferença de ser advogado no século XXI para ser advogado no século XX. Eu tenho um curso que eu rodo o Brasil fazendo ele, chamado Advocacia do Século XXI, Empreendedorismo Jurídico e Desenvolvimento Pessoal. E o primeiro painel que eu abordo é esse. Eu falo, o advogado do século XX, ele precisava apenas ser um conhecedor jurídico de teses para ser um solucionador de leads. O advogado do século XX advogava no universo de 400 a 500 mil advogados. A gente hoje tem 1 milhão e 100 mil advogados. O Brasil forma novos advogados semestralmente. O Brasil é o país do mundo, o segundo país do mundo com mais advogados, com mais 3 exames de ordem será o país com mais advogados.
O Brasil tem hoje um quadro grave com 1.300 instituições de ensino superior jogando advogados no mercado semestralmente. E nesse mundo de hoje totalmente competitivo, o advogado não tem que ser apenas um solucionador de leads. O advogado hoje tem que entender que a maneira de advogar ficou diferente. Sim. A advocacia 4.0, os blockchains, a inteligência artificial, a gente vai chegar nisso. Hoje existe uma complexidade muito grande nas relações. Hoje o cliente chega no seu escritório dizendo: doutor, já pesquisei o senhor na internet, eu conheço o seu currículo pelo Google Ads, eu já pesquisei em quais casos o senhor atuou, o senhor tem 48% de êxito, 52% de sucumbência. Eu sei que o senhor, não adianta o senhor falar que o senhor é advogado ambientalista, que eu nunca vi o senhor atuar em nenhuma causa ambiental, porque eu pesquisei e já descobri o seu currículo. O advogado bate no seu escritório hoje e diz assim: doutor, eu tenho 7 colegas aqui do senhor me oferecendo esse serviço pela tabela, o senhor vai me cobrar a tabela ou 2 vezes a tabela? Então, a advocacia de hoje exige uma inversão, que é o advogado precisa aprender a trazer o cliente. Não é captar, porque é verdade a captação de clientela, mas a prospectar a possibilidade de alcançar contratos para expandir a sua carteira. Então, eu tenho dito que uma das boas habilidades que o advogado precisa aprender é a de trabalhar a sua imagem. Não é apenas a imagem retrato, sim, é a imagem utilidade. A minha imagem está fazendo algo útil para as pessoas. Enquanto eu estou aqui com você, eu tenho hoje uma equipe de assessores que nesse momento está trabalhando a minha imagem através de artigos publicados em revistas, através de respostas a dúvidas de jovens advogados em 3, 4 Instagrams, você nem imagina que são meus, eu não boto minha imagem lá. Então aquilo reveste indiretamente, né? Quando as perguntas chegam e me indicam, aquilo reveste para mim. Então eu tenho hoje aproximadamente 1 milhão de seguidores em 4 contas do Instagram, todas orgânicas, e poucas pessoas sabem que são meus. Entendeu? E essas perguntas que chegam em inbox, esses trabalhos que chegam, revertem para mim em inbox. Então, você aprender a trabalhar a sua imagem credibilidade, a sua imagem utilidade. As pessoas hoje pensam assim: eu não quero ser visto. Me desculpa, você precisa ser visto e ser bem visto. Enquanto você está numa mesa do restaurante almoçando, tem alguém ali ao lado falando de você. Se não tem, porque você não sabe se promover, tinha que estar falando de você. Tem às vezes pessoas que moram no seu condomínio e contratam um advogado lá fora porque não sabem que você, que é o vizinho amigo do futebol do fim de semana, é advogado e poderia solucionar aquele problema para aquela família. Muitos advogados acreditam ainda que não é necessário trabalhar a sua imagem. E não, repito, não é só a imagem estar bonitinho, bem postado, tem um bom site, a imagem retrato. Eu falo da imagem utilidade. Como a sua imagem gera utilidade para as pessoas? É a imagem credibilidade, entendeu? A sua imagem monetizar o seu negócio e captar no bom sentido, dentro dos limites éticos do estatuto, do código, captar potenciais consumidores do seu serviço, clientes, através do que eles ouvem e veem e leem sobre a sua imagem. Uma primeira habilidade importante. A segunda é você desenvolver habilidades negociais. Por mais que a gente tem que ter muito zelo e cuidado quando a gente fala em negociar, o termo negocial, empresarial, no meio jurídico. A venda, né? A venda. Bato muito nessa tecla. Claro, porque, vamos lá, vamos falar a verdade. Nua e crua, né? Como se diz na Bahia, dá logo tiro no alvo. Como é que o advogado ganha dinheiro? Recebendo honorários do cliente. Para receber honorários do cliente tem que ter o contrato. Contrato de mandato. O contrato de mandato é a ferramenta que une o advogado ao cliente, está através da transmissão do poder de representação. E para ter contrato de mandato qualquer outro, tem que ter conclusão de uma negociação, tratativas e conclusão, policitação, expedição da proposta, expedição da aceitação, conclusão. Tem gente que não sabe negociar. Eu viro para as pessoas, eu ensino isso no treinamento da advocacia 5D. Eu falo: olha, aonde você enxergar um ser humano, existe alguém precisando de advogado. Porque todo ser humano tem problema, irmão. O problema é a matéria-prima da lei. O que você tem que aprender são as ferramentas, as habilidades para a abordagem, para a persuasão, para definir um contrato e mostrar àquela pessoa que ela tem um problema que você tem como resolver e que vale a pena investir X reais na solução daquele problema, porque o retorno dessa solução é menos caro do que a manutenção do problema. Eu ensino advogados a fazerem abordagens em filas de banco, eu ensino advogados a fazerem abordagens em filas de aeroporto. Eu brinco com as pessoas, eu estou na fila do aeroporto embarcando agora para cá, e aí de repente eu ouço uma pessoa que está do meu lado na fila da TAM para embarcar e a pessoa faz assim: que merda! Aí eu, opa, que merda, é alguém insatisfeito com alguma coisa, oportunidade de um contrato de mandato. Olhei pro lado e falei: o que foi, meu amigo? Um dia tão lindo e você resmungando dessa maneira, tá de mal com a vida, um rapaz bonito, sadio, bem vestido, podendo viajar de avião. Tá reclamando de quê, rapaz? Porque o voo vai atrasar? Aí ele: porra, 1h30 já, irmão. Tu tá de sacanagem com a minha cara? Tu trabalha na TAM? Eu falei: não. A TAM me lesa toda semana, e a TAM é uma pessoa que é uma entidade que eu amo, porque ela me dá dinheiro toda semana. Aí, cara, como assim? Eu falei: você já ouviu falar em responsabilidade civil na aviação? Cada vez que o voo desse atrasa, há um risco de gerar danos às pessoas. Você vai ter algum prejuízo com isso? Ele: vou. Aí eu: ui. Eu falei: pequeno ou grande? Mas um mero aborrecimento, a gente já conhece a jurisprudência, é um mero aborrecimento ou algo verdadeiramente grande? Ele: irmão, eu tenho um prejuízo do caralho na minha empresa. Aí eu: ui. Aí aquela pergunta letal, para fechar o contrato, para investir no contrato: você tem como provar esse prejuízo? Ele: sem nenhum esforço.
Na minha mente eu já sabia o resultado do contrato daquele rapaz que conhece a moça, que vê que ela está com o olhinho brilhando, a boquinha pingando, apaixonada. Ele já sabe que no final ele vai fazer amor com ela, não precisa só esperar, é questão de tempo. Então eu já sabia que ia sair o contrato. Eu virei pro cara e falei para ele: meu camarada, deixa eu falar uma coisa, eu tenho um amigo meu que é especialista em cuidar de pessoas como você e como eu. Todas as vezes que alguém tem um atraso em companheiro, ele tem um prejuízo e pode provar, eu indico esse meu amigo, ele normalmente consegue resolver o problema. Ele faz o quê? Eu falei, na pior das hipóteses, ele faz um acordo extrajudicial, uma conciliação com a companhia, consegue 4 passagens, que é hoje que a média que a TAM e a Gol fazem. 4 passagens, você já pensou? 4 vezes a passagem desse valor aqui, você viajar no fim de ano de férias com sua mulher e seus filhos? Se não for isso, a gente parte para uma audiência para tentar conseguir uma indenização de, às vezes, 10 vezes o valor da passagem, 20 vezes o valor da passagem, alguma coisa módica que realmente seja proporcional ao dano que você vai ter. Aí o cara, sério? E esse cara cobra caro? Eu falei, nada, ele vai lhe cobrar para pegar a causa, o valor da tua passagem e depois 30% em cima da indenização. Aí ele falou, qual é o nome dele? Eu falei, Pedro Barreto. Aí ele falou, ele mora onde? Eu falei, ele vive por aí, porque ele vive cuidando das pessoas nos aeroportos do Brasil, mas eu vou dar o telefone dele, liga para ele depois de 4 da tarde. O cara anotou meu telefone sem saber que era eu. No final do dia ele me ligou, eu passei para minha sócia, fizemos a petição inicial, juizamos a ação contra a TAM. Então o que eu falo para as pessoas é, o problema está do teu lado, o contrato está do teu lado, a lide está do teu lado. Você andou na rua, amigo, olhou para uma pessoa, pergunta para ela o seguinte: meu amigo, nos últimos 10 anos alguém te ofendeu, te injuriou, te caluniou, te difamou? Não. Alguém ofendeu tua honra, te magoou, te gerou algo que justifique um dano moral? Não. Você já teve algum tipo de problema com TAM, Gol, telefonia, Itaú, Bradesco, conta de luz, companhia de luz? Caralho, essas pessoas lesam todo mundo o tempo inteiro. Não é possível que nos últimos 5 a 10 anos ninguém te lesou. Você tem uma causa para mim, eu sei que você tem. Se no final de tudo ele me disser, não, ninguém me lesou, eu não tenho nada para você trabalhar no cível ou no crime, eu vou dizer, então tá bom, mas você conhece alguém que tem, me apresenta. Olha aí, utilizou a comercialização indireta, aproveitou da dor, né, do passageiro e vendeu um produto, firmou uma parceria com ele mesmo e ainda passou a autoridade. Habilidades desenvolvidas em uma venda. Perfeito. Que maravilha. Gabi, eu falo o seguinte, a gente tem que perder um pouco do medo de ser vendedor. Sim. Porque o direito é tão formal, o nosso meio ele é tão submetido a um controle de excesso de moralidade, de formalismo e de pompa, que a gente tem medo de dizer eu sou vendedor. Cara, você se vende o tempo inteiro, você é o principal responsável pela sua entrega. Sim. Todo aquele que é um prestador de serviço tem que ter habilidade para oferecer o seu serviço e persuadir o destinatário a consumi-lo. Se o cliente não concordar que o meu serviço é bom, é útil e é vantajoso, ele não vai me contratar. Então eu vou morrer com a minha carteira no bolso sem poder advogar. Então eu preciso aprender habilidades de abordagem, de persuasão, onde mostra a utilidade, atacar a dor, mostrar que o meu serviço é útil e mostrar que é vantajoso. Ou seja, é o que eu ensino as pessoas. Você tem que ter a habilidade de mostrar para aquele potencial cliente que o que ele vai gastar para ter o teu serviço é menos caro do que o que ele vai suportar por continuar com a dor sem ter o seu serviço. É aquela história, o que você vai gastar para contratar o médico é menos caro do que você vai gastar para manter aquela dor se você não for curado daquela doença. O que você vai gastar ao longo da vida é mais caro do que pagar aquele médico. Então, habilidade empreendedora. Eu tenho evitado chamar de habilidades negociais e comerciais porque a gente toma porrada pra cacete se a gente falar de habilidade empresarial, habilidade comercial. Então, habilidades empreendedoras para você prospectar contratos, para você prospectar clientes. E uma outra só para a gente concluir. Não basta eu ter um cliente. Eu não posso, eu ensino isso para os meninos. Esse dia eu dei um esporro no moleque que é a minha. Eu tenho que ensinar o meu cliente a ser uma célula multiplicativa de clientes. Entrou na minha rede, não pode sair. Entrou no meu funil, não tem saída, só tem porta de entrada. Então, se você entrou na minha capilaridade, da minha carteira, porra, isso aí, MMN, lógico. Eu fiz MMN com 16 anos na Emo. Quando a Emo incorporei no Brasil, eu quase fui subindo, eu mirava ser diamante, não cheguei a diamante não, né? Então, eu falo o seguinte, se a Gabi virou minha cliente, a Gabi me contrata, bebê, você vai fazer para mim uma exceção de pré-executividade para me livrar de uma execução fiscal e que estão me cobrando um imposto de renda, uma cobrança prescrita. Ok, fiz a EPF, fui aos autos, fui na vara de execução, extingui a execução. Valeu, Gabi, fique com Deus e nunca mais vejo. Não, irmão. Não, sabe por quê? Essa moça que hoje foi minha cliente na execução fiscal, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, ela tem outro problema. E ela convive com pessoas que têm problemas. Entrou na minha rede e não pode sair nunca mais. Então eu tenho que fazer você entender, e eu ensino isso no meu treinamento, algumas habilidades simples de manutenção de relacionamento. Você foi minha cliente hoje. Minha relação não pode acabar com você. Minha relação com você tem que ser perpétua. Exemplo, vamos imaginar uma coisa simples. Vamos imaginar que a Gabi tem uma filha de 3 anos, que a Gabi é evangélica e que a Gabi é torcedora do Corinthians. Eu sou flamenguista, hein? Gabi corintiana, evangélica e mãe de uma garotinha de 3 anos. Aí você vai me dizer, o que é que essa porra tem a ver com a advocacia? Tem tudo a ver. Por quê? Porque o Corinthians acabou de ser campeão. Eu vou mandar uma mensagenzinha. Parabéns, Gabi. Imagina o tamanho do seu sorriso. Que Jesus continue te abençoando. Comemora muito. Salve Corinthians.
Ah, porra, meu advogado lembrou de mim. Aniversário da filha dela. Olá, Gabi, parabéns para essa princesa linda. Que Deus dê muita saúde, que cresça com saúde, abençoada. Só para você saber que para nós você continua sendo uma pessoa importante. A era da vovó, né? Aquela intimidade. E exatamente, criar relacionamento permanente, sem ser invasivo, sem ser chato, com pequenas mensagens estratégicas que têm valor sentimental, que geram afetividade. Sabe por quê, Gabi? Vou fazer uma analogia. Se você for jantar num restaurante e for mal atendida, você volta? Não. Indica para alguém? Não. Mas se você chegar lá e tiver um atendimento surpreendente, você vai indicar? Maravilha. Assim é com o advogado. Eu mando para você uma mensagem hoje. Falo, Gabi, passei aqui, estava aqui orando, agradecendo a Jesus. Eu queria só te mandar uma mensagem de fé e dizer que Jesus te ama. Eu não sei porque Jesus tocou meu coração hoje para te mandar essa mensagem, que seu dia seja abençoado na paz do Senhor. Ela é evangélica, ela ama receber uma mensagem assim, né? Ainda que tenha um quê de artificialidade, há um quê de eficiência no profissionalismo empreendedor. É manutenção de relacionamento. Eu tenho que falar para ela o que ela quer ouvir, não o que eu quero falar. É a comunicação eficaz permanente, de acordo com a capacidade do seu cliente, o comportamento, a análise comportamental. Perfeito. E aí, resultado, sabe o que acontece para a gente concluir? Quando você tiver no dia seguinte essa mensagem, ou na semana seguinte, ou no mês seguinte, conversando com alguma amiga sua que diz, cara, eu tô com um problema do cacete, vou entrar com uma reclamação trabalhista. Cara, eu tenho um advogado muito bom, gente boa, porque o ser humano indica aquele por quem ele tem afeto. Verdade. A advocacia empreendedora humanitária. Como enxerga isso dentro do mundo da educação? Como você consegue propagar essa bandeira que eu acredito na sua forma de atuação? Eu acho que é o pilar hoje de toda e qualquer pessoa de bem, que está no meio da advocacia. Eu digo que mais do que uma advocacia humanitária, Gabi, a gente precisa entender a necessidade do comportamento humanitário. Sim. Seja o comportamento do médico, o comportamento do esportista, o comportamento do agente da imprensa, o comportamento do advogado, o comportamento humanitário do ser humano. A gente tem a capacidade de entender essa importância de a gente compreender as carências e fragilidades e desigualdades sociais e se enxergar como alguém capaz de, de alguma forma, maior ou menor, colaborar para amenizar essas desigualdades e instruir, construir uma sociedade melhor. Eu acredito, Gabi, não sei se é a sua visão e a dos amigos, que existem dois seres humanos no mundo, dois tipos de seres humanos. Aqueles que vêm com a missão de liderar, influenciar, conduzir, e aqueles que vêm para ser liderados, influenciados e conduzidos. Se você entende que Deus te deu capacidade, Deus te deu dom para ser um influenciador, para ser um líder de pessoas, de pensamentos, de comportamentos, de empreendimentos, se você veio para iluminar e não para pedir luz, se você veio para liderar e não para ser liderado, se você veio para jogar e fazer o gol e não para estar na arquibancada apenas assistindo e talvez até aplaudindo ou vaiando, se você tem habilidade para fazer a diferença em prol daquele que está ao seu lado, faça. Hoje, o que você está fazendo aqui é utilizar o seu tempo para levar às pessoas valor. O que eu faço? Valor positivo, que outras pessoas têm uma mentalidade diferenciada e culturalmente jurídico. Chega desse mundo que a gente só propaga eu, a vaidade, o centro do mundo. Vamos contribuir. Eu penso isso. Claro. No movimento do final dos anos 70 para cá, meio século, do neoconstitucionalismo, uma das grandes virtudes do neoconstitucionalismo, quando a gente conjuga o marco filosófico, o marco teórico, é a centralização dos direitos humanos, é o abraço à ética, é o resgate daquela ideia de Bentham, do mínimo ético, dos ciclos concêntricos, e a gente vem séculos lá na frente, agora no final do século XX, rediscutir a importância de pensar o direito à luz dos direitos humanos, à luz da tutela da dignidade do ser humano, é reinterpretar um contrato com base numa função social calcada na tutela da dignidade humana, é reinterpretar a dosimetria e a aplicação da pena, o sistema prisional, a ressocialização à luz da dignidade da pessoa humana. É a gente ter um pouco menos de patrimonialização para ter um pouco mais de existencialidade. É a gente despatrimonializar as relações para a gente humanizá-las. Então, empreender no direito com a vocação humanitária, empreender na educação jurídica com a vocação humanitária, é mais do que algo nobre. Eu diria que é um dever. É um dever de todos nós, para que a gente possa de alguma maneira usar o dom e o talento que Deus nos dá, com o poder de influência que a gente vai conquistando e expandindo, na medida em que a gente se desenvolve. Quanto mais você desenvolve e se capacita, mais influenciador você se torna, você atinge um ciclo maior de pessoas. É você entender que tudo isso deve ser feito não em prol de resultados patrimoniais pessoais, que esses venham como consequência, mas não sejam a finalidade. Todo mundo merece ficar rico, todo mundo merece ganhar muito, todo mundo merece ter uma vida de prazeres extraordinários, todo mundo merece ter tudo o que mais sonha. O que eu acho que é equivocado, pelo menos na minha visão, é você fazer as coisas para ter isso.
Você deve fazer as coisas por um propósito humanitário. E se você fizer isso bem feito, sabendo monetizar o seu serviço, sabendo ganhar dinheiro de uma maneira nobre, você vai ter muito mais do que isso. Então, quanto à sua pergunta, eu acho que é fundamental, me insiro plenamente nesse contexto, desenvolver a atividade jurídica num processo humanitário. Deixa eu só te dar uma novidade, eu vou soltar um furo aqui no seu canal. Isso vai às mídias sociais de forma oficial amanhã. Hoje é dia 30? Hoje é dia 30. 31. A gente ia oficializar isso amanhã, dia 1º de novembro, na entrada do mês de novembro. Talvez oficialize até hoje no fim do dia, mas está programado para amanhã. Eu ainda vou ter uma reunião hoje de tarde com a minha equipe de marketing. Eu embarco já para Teresina e vou ter uma reunião via Zoom com a minha equipe de marketing lá do Rio e em Salvador. E a gente vai lançar uma novidade. Eu já fiz um esquentezinho dela mês passado nas redes sociais e o feedback foi muito positivo, que é o seguinte. Muitas pessoas tentam estudar para passar no exame de ordem ou para passar em concursos públicos e não têm condições financeiras de custear o valor muito alto que é um curso preparatório de qualidade. E é caro mesmo, porque o custo é caro. Eu sou dono de curso há 15 anos e posso garantir a vocês que é uma fortuna você manter uma estrutura, você remunerar professores que cobram caríssimo para gravar uma hora de aula, os equipamentos para gerar as aulas com qualidade que a gente transmite em Full HD são caríssimos, os meninos que trabalham na filmagem, as câmeras, são regidos por uma convenção de trabalho que é caríssima a remuneração dos câmeras profissionais, uma estrutura de atendimento, uma plataforma digital, a aula que eu disponibilizo para o aluno navegar, eu tenho um custo enorme de armazenamento daquela aula, tem um valor fixo para armazenar cada vídeo, um valor variável por cada abertura de vídeo, enfim. E muitas pessoas são privadas do acesso a um grande curso porque não tem como pagar para ter acesso a um grande curso, em razão da dificuldade econômica que o país atravessa, a instabilidade que atinge a vida de muitas famílias. Então hoje você poder pagar R$ 1.500, R$ 1.800 num curso de 6 meses a um ano é um privilégio para poucos. A gente tem hoje pessoas do direito que não são a realidade dos acadêmicos de direito de 30 anos atrás. Hoje tem pessoas pobres que fizeram faculdade de direito, que estudaram pelo ProUni, pelo FIES. As faculdades de direito foram abertas no Brasil inteiro. Tem gente, eu viajo esse Brasil, Gabi, dando palestras gratuitas. Tem gente no interior, numa cidadezinha pequena do interior de certo estado, com a renda familiar de R$2.000 para manter 2 filhos. Como é que essa pessoa vai pagar R$1.500 num curso? É impossível. Isso tem fomentado a prática de condutas ilícitas, triste, gravíssima, de pessoas que vivem fazendo esquemas de rateio, esquemas ilícitos de furtar a propriedade intelectual dos professores. A gente sofre muito. Eu, como dono de curso, eu estou passando uma dificuldade muito grande para manter o meu curso. 5 a cada 10 pessoas que assistem ao meu curso não pagam para mim, pagam para os piratas, que têm sites institucionalizados, sites oficiais, em que eles baixam as nossas aulas e vendem. E eles estão ricos sem nunca terem estudado nada, gravado uma aula, pagam um funcionário. Então, eu passei a entender esse cenário. Eu passei a ler esse cenário nos últimos 2 anos, em que muitas pessoas sem recursos financeiros, do que a gente costuma chamar de classes B e C, não têm condição de estudar, têm o sonho de estudar e querem vencer através dos estudos. E aí surgiu a ideia. Eu fui para a Europa estudar o conceito peixe urbano na educação. Hotel urbano, peixe urbano na educação. Eu venho acompanhando esses movimentos do Airbnb, do Booking, agora da Tesla, né? Fenômenos de superação de modelos clássicos. A Uber detonando o sistema de táxi cooperativas, né? O Booking e o Airbnb detonaram agências de turismo. Então o mundo vai se transformando. E eu vivo esse meio de curso preparatório de oferecer o ensino de qualidade para pessoas que querem passar em concurso há 15 anos. E aí surgiu uma novidade. Eu convenci minha esposa a arriscar, lançar agora a partir de 15 de novembro o modelo, que é o novo Oceano Azul que eu lhe falava, que é o modelo com o qual eu vou empreender nos próximos 12 meses. Se não der certo, eu tempo de startup. paro e mudo de foco. Se der certo, vai ajudar muita gente e a gente consegue manter o projeto. Qual a ideia? A gente criou um conceito que é a Escola Nacional de Desenvolvimento para Aprovação em Concursos, ENDAC. Essa escola não está no ar ainda, o site vai para o ar agora essa semana. E o que a gente vai fazer? A gente vai oferecer às pessoas a possibilidade de estudarem todos os dias. Todo dia, de segunda a sexta, tem uma aula acompanhada de um plano de estudos, de atividades diárias, de exercícios para serem resolvidos, um plano de gestão com metas de leitura, com metas de videoaulas, com metas de exercícios, um ciclo completo de estudo qualificado. As aulas são gravadas por professores de todos os cursos preparatórios, eu convidei todos para a escola, então são professores maravilhosos do Brasil inteiro, independente da bandeira do cursinho que eles dão aula, e a gente vai fazer um sistema para que as pessoas possam pagar pelo ciclo de estudos equivalente a R$1 por dia. Na verdade é menos de R$1 por dia. Uma pessoa que vier fazer com a gente o ciclo do TAC, treinamento avançado para concurso, são 9 meses de estudo, carreiras jurídicas, como se fosse aqueles 4 meses e meio do primeiro semestre, de fevereiro a junho,
e 4 meses e meio do segundo semestre, ali de julho até comecinho de dezembro, tirando os feriados, tudo. Então, o TAC é um projeto de 9 meses, que o cara vai pagar R$270, equivale a 270 dias. Todo dia ele tem uma aula para assistir, tem uma atividade. Então, o que a gente está querendo é implementar um sistema de acesso e inclusão, principalmente para pessoas de baixa renda, pessoas que nunca teriam condição de pagar R$2.000 no meu carreira jurídica, R$2.000 no carreira jurídica do Renato no SERES, R$2.000 no Damaso no carreira jurídica, pessoas que não teriam condições. E agora a gente está entrando em novembro com o projeto de R$1. A pessoa compra o treinamento dela por um valor equivalente a R$1. A pessoa vai fazer um treinamento para a OAB de 5 meses, vai pagar R$150. Equivale a R$30 por mês e todo dia tem uma aula de 2 horas para ela assistir, organizada, em Full HD. A tecnologia, Gabi, eu investi R$3 milhões na minha plataforma no Portal F3. A minha aula, você pausa a aula ao vivo. Você acelera a velocidade, você me acelera, eu falo em velocidade 1.5. Se eu estiver muito rápido, você retarda para 0.75. Você pode botar minha aula em HD ou Full HD, conforme a resolução do seu computador e a velocidade da sua internet. Então, a gente tem uma plataforma de primeiro mundo, que é a que a Globo hoje usa. Então, a gente usa a mesma plataforma da Globosat. A gente tem uma puta qualidade, professores de nível, um mega sistema de atendimento. Então, fique atento. Essa é a minha nova atividade empreendedora. É a Escola Nacional de Desenvolvimento para Aprovação em Concurso. Quem quiser estudar pagando equivalente a R$1 por dia, para ter um puta treinamento de qualidade durante todo o seu ciclo de estudos. Fiquem atentos que a partir de amanhã, 1º de novembro, a gente está oficializando isso para o Brasil e você vai poder participar, ser um aluno da nova escola de inclusão e humanização para aprovação. De primeira mão, que chique, né? No De Frente com Gabi Barreto, ADV. Professor, como você enxerga essas novas tecnologias jurídicas que você falou dos seus investimentos na educação? Como vê o blockchain, a inteligência artificial, a 4ª revolução industrial dentro da educação jurídica? Gabi, eu até tenho brincado com os amigos que estão discutindo muito o tema, que a 4ª revolução, para nós do direito, na verdade, no Brasil, é a primeira grande revolução. É a nossa primeira grande revolução na maneira de se relacionar e desenvolver a advocacia pela influência da inteligência artificial, que a gente chama de IA, né? A IA, né, IA aqui no Brasil, a nossa IA, a inteligência artificial, ela hoje alcança prospecções incríveis. A Watson tem hoje a prospecção do robô, do advogado robô, que já vem atuando. O blockchain, com os smart contracts, né, com os contratos inteligentes, ele vem revolucionando a gestão dos processos, anticorrupção, antimanipulação, antifraude de contratos, de cláusulas, né? Eu acho o seguinte, o blockchain já é uma realidade. O blockchain é criado em 2009, né, para servir para criptomoedas, sistema de criptomoeda, bitcoins, né? Ele vem com o sistema de criptografia que inviabiliza a manipulação de informações, fraude de contratos, gera mais segurança das relações, elimina custos, permite expansão dos escritórios, dinamização de relações. Na hora que você alia blockchains com o blockchain, a blockchain, né? Para quem não sabe, blockchain significa, em tese, cadeias em blocos, blocos em cadeia, né? Blocos de informações armazenados que trabalham de uma maneira inteligente, com mais eficiência, eliminando a margem de erros humanos, né? Armazenamento de informações, multiplicidade de informações com a velocidade de dinamização digital. A blockchain, aliada aos smart contracts, aos contratos inteligentes, o contrato inteligente vem de 1994, né? Vem da década de 90, né? Então, quando você traz a ideia dos contratos inteligentes, os smart contracts, com blockchain, para dentro de um escritório de advocacia, você elimina a margem de erro, sim, você elimina a margem de fraude, você não substitui o advogado, você dá ao advogado ferramentas de dinamização de processos que você não tem quando você não usa o blockchain. Agora, o questionamento que eu faço, aqueles advogados que não se desenvolveram habilidades necessárias de ter essa lógica jurídica diferenciada, que só sabem fazer o operacional, como é que fica o futuro, né? Vão ser atropelados, sabe por quê? Vão ser. Eu converso isso hoje, tem chamado a minha atenção, quando eu rodo o Brasil para fazer a minha palestra a Advocacia do século XXI, eu imagino que vão chegar no auditório jovens advogados. Até porque a palestra é para jovens advogados, para ensinar eles como se inserirem. E quem está vindo lotar o auditório são advogados de 20 anos de carteira. E eles viram para mim e falaram assim: doutor, eu não tenho nem Instagram. Doutor, eu não boto nem WhatsApp no meu celular, ainda sou daquele, só falta me dizer que ainda vai no telefone público ligar com ficha de metal. E eu falo: olha, é difícil a gente superar um costume enraizado desde a nossa infância. Mas a gente tem que aprender a superar costumes para se adaptar a uma transformação consuetudinária que já domina a nova advocacia. A advocacia do século XX, Gabi, não impunha ao advogado a necessidade de competir. Éramos 400 mil advogados. Somos 1 milhão e 100. Você sabe qual é a perspectiva para daqui a 10 anos? Sabe qual é? Eu vou lhe contar um cenário drástico. Talvez você não tenha parado para refletir sobre isso.
Nós temos hoje no Brasil 3 milhões de seres humanos, entre homens e mulheres, 3 milhões, que ou estudam em alguma universidade de direito, em alguma faculdade de direito, ou já estudaram, concluíram bacharelado e não estão inscritas em nenhuma das 27 seccionais. Nós temos 3 milhões de pretendentes à advocacia e temos 1 milhão e 100 mil advogados. Nossa. O Brasil já vive uma crise na advocacia de hoje, que somos 1 milhão e 100 mil advogados. Cidadezinhas de interior, você vai aqui ao interior do Ceará, que não tinha um escritório de advocacia há 30 anos, hoje tem 40. Já tem subseção. Hoje, a gente tem um quadro grave que vai aumentar. A expectativa é que 20% desses 3 milhões se tornarão advogados nos próximos 10 anos. 600 mil. Uma média de 60 mil por ano, 20 mil por exame de ordem. É a média que vem sendo apresentada. O exame de ordem hoje é uma tranca, é uma trava. Só vai virar advogado 1 a cada 5 dos que tentam. Aí observe, se eu tenho 3 milhões e vou botar 20% para dentro em 10 anos, eu vou botar mais 600 mil. Eu vou partir de 1 milhão e 100 para 1 milhão e 700 mil advogados. Tirando quem vai morrer, quem vai desistir, quem vai inativar, quem vai licenciar, quem vai passar em concurso, expectativa de 20%. De 1 milhão e 700. Eu tiro 340 e caio para 1 milhão e 360. Eu vou sair dos atuais 1 milhão e 100 para 1 milhão e 350 mil. Eu vou agravar em 20% o que já está competitivo. Sim. Se o advogado de hoje não entender a necessidade de fazer a advocacia de qualidade e adaptar da realidade do mundo em que o cliente se insere, ele não vai sobreviver. Ele não vai sobreviver. Ou ele aprende a fazer as técnicas e ferramentas de marketing jurídico, de marketing digital, aprende a trabalhar o seu site, o seu blog, aprende a desenvolver ferramentas humanitárias e colaborativas para a sociedade, aprende a trabalhar cada advogado a imagem retrato e a imagem credibilidade, implementa no escritório a ferramenta blockchain, aprende a trabalhar com smart contracts. Tudo isso que é estranho tem que ser dominado. Como um dia era estranho. É realidade. Um dia era estranho você entender o que é Caio Tício e Mévio. Você passava no vestibular, você não sabia quem era Caio Tício e Mévio. Você não sabia o que era plano de existência, validade e eficácia de um negócio jurídico. Você não sabia o que era imposto, taxa e contribuição. Tudo isso era estranho. Estranho é aquilo que você não conhece, não aquilo que você não pode conhecer. Então, o advogado de hoje, ele tem que começar a cair a ficha para entender a advocacia 4.0, aquilo que eu venho chamando de advocacia 5D e a grande revolução da advocacia do século XXI, que é essa inserção da atividade do advogar no mundo digital de transformação de relações. Pedroca está na live. Pedro Henrique é advogado. Pedrão, já falamos de você, Pedrão. Falei de você no começo aqui da live, mano. Ó, tô aqui anunciando aqui, já anunciei que dia 19 de novembro, PB estará com PH aqui em Fortaleza, na Jovem Advocacia, junto com a Ordem dos Advogados Seccional do Ceará, fazendo a palestra do Advocacia 5D. Se vocês puderem, divulga, Gabi. Já é minha convidada. Certeza, estarei lá. Divulguem e propaguem. Pedro Barreto aqui, dia 19 de novembro, com Pedro Henrique do Nação Jurídica, com a Comissão da Jovem Advocacia, aqui na seccional do estado do Ceará, trazendo mensagens que agregam valor para os jovens advogados e não só para os jovens, para aqueles que já estão com mais de 5 anos na advocacia também. Coisa maravilhosa. E como enxerga esse marketing jurídico? Olha que maravilha, uma live, várias pessoas ao vivo aqui, apresentando esse seu trabalho completamente inovador. Como enxerga esses webinários, o ITV, esse verdadeiro empreendedor digital? Tem um lado positivo e negativo. Eu queria seu posicionamento sobre os dois. Eu acho que o lado positivo é muito maior que o negativo. Tudo aquilo que vem de novo, tudo aquilo que vem através da inovação, tem pontos negativos, que são erros que a gente comete por estarmos em fase de experimentação e sedimentação. Então é claro que através do marketing digital, de webinário, de lives e de TV, a gente corre o risco de ter qualquer pessoa podendo se comunicar com qualquer multidão, levando mensagens sem conteúdo, mensagens sem qualidade e de maneira irresponsável, incitando comportamentos inadequados. Existe um risco. Por outro lado, a virtude que o marketing digital proporciona hoje é gigantesca. Hoje a gente poder se comunicar como agora, com pessoas do Brasil inteiro e do mundo inteiro. O problema não está no meio digital, e sim na qualidade do que se faz através desse meio. Eu vou fazer uma analogia ao que eu prego há muito tempo da educação pelo EAD, o sistema de ensino à distância. Eu fechei meus cursos presenciais depois de anos, porque para mim não vale mais a pena continuar ensinando presencial se eu tenho uma ferramenta muito mais poderosa que é o sistema online. Por que eu vou ficar botando um menino na sala de aula presencial se eu tenho aquela mesma aula com o mesmo professor, mesmo conteúdo num computador, no telefone celular, que ele pausa, ele copia, ele rebobina, ele começa a hora na aula que ele quer. Não tem por que eu forçar o cara a andar de Fusca se eu já tenho a Ferrari. Eu não vou lhe oferecer, uma chã de dentro se eu tenho uma picanha maturada pelo mesmo valor. Não faz sentido. Então,
O marketing digital, ele vem dessa onda, dessa revolução digital, as mídias de inclusão do advogado, do operador do direito, no empreendedorismo digital, vem dessa onda de revolução da tecnologia. Então, o que eu lhe falei, o street commerce é substituído pelo e-commerce, as street relations são substituídas pelas e-relations, os relacionamentos estão aqui. Aqui eu estou falando com várias pessoas que talvez não tivessem nunca a chance de reuni-las no presencial. Fala só um conselho do profissional do mercado, os frustrados na profissão, aqueles jovens advogados indecisos na carreira, como eu um dia ainda fui, também para decidir por concurso público ou advocacia. Esse conselho aí pra gente fechar, que maravilha, e meu muito obrigada, que live espetacular. Vou aproximar aqui. O meu conselho para você que me assiste agora, especialmente você que está começando a sua vida no meio jurídico, e acho que esse é o conselho mais importante que eu posso te dar, é que você faça uma reflexão e de uma vez por todas acredite que você é um abençoado, que você veio a esse mundo para construir uma história de sucesso e que o seu sucesso depende de você e não dos outros. Aquilo que está fora de você não é o que vai determinar o seu sucesso nem o seu insucesso. Ao nosso redor existem os fatores de interferência, os fatores prejudiciais e colaborativos, mas eles são acidentais e não essenciais. O que é essencial para o seu resultado, positivo ou negativo, é o seu comportamento. É o que no coaching a gente chama de ownership, autorresponsabilidade. O poder da autorresponsabilidade é você, através das suas atitudes, através dos seus comportamentos e dos seus pensamentos, que gera ao longo de uma sequência continuada de ações, a história que você quer construir. O que você vai deixar como legado para os seus filhos, netos, amigos que aqui ficarão para falar ou não de você, é o que você planta no seu dia a dia. O melhor conselho que eu posso te dar é que acredite em você e entenda de uma vez por todas que você é o seu melhor recurso, você é a sua melhor ferramenta, se coloque em movimento. Não espere que o sucesso venha até você. O sucesso não escolhe pessoas. O sucesso legitima que todas as pessoas possam escolhê-lo. E você chega ao sucesso através das suas ações. Aprenda a ser mentalmente forte, porque uma pessoa mentalmente forte se faz atitudinalmente forte. Então, as suas atitudes fortes levarão a resultados fortes. Eu aprendi que resultados extraordinários decorrem de comportamentos extraordinários, e comportamentos extraordinários só decorrem de crenças extraordinárias. Então, o que eu quero dizer a você é que um dia eu também estava me formando. Em 2001 eu estava concluindo a minha graduação em Direito, eu morava num pensionato, dividia um beliche num quartinho que não tinha nem ar-condicionado, dava panfleto para donos de cursinho, para ter uma chance de ganhar uma bolsa de estudo através do meu trabalho, panfletando com 40 graus no Rio de Janeiro, na porta dos tribunais. Vendia sapato no camelô do Calçadão de Madureira, Zona Norte, subúrbio do Rio de Janeiro, para poder ganhar um dinheirinho. Panfletava flyers de festas no Rio de Janeiro para ganhar no final do sangramento do caixa, no final da noite daquela boate, R$80, R$100, com que eu comprava meus livros e minhas fitas VHS de vídeo, cassete da Telejur para aprender o direito, de madrugada assistindo fitas VHS. Dirigi para muitos professores que vocês conhecem, levando eles para palestras, que eu organizava as palestras sem ganhar dinheiro, só para poder pegá-los e levá-los. Eu não contratava motorista, eu ia dirigindo para poder conviver com eles e saber um pouquinho da vida deles. Estava perto daqueles que tinham sucesso. Isso se chama modelagem, fazer o que as pessoas de sucesso fazem e aprender a se comportar como as pessoas de sucesso se comportam, entendendo que eu posso ser igual a elas, porque ninguém é melhor que ninguém, o que muda é a maior ou menor atitude. Então o melhor conselho que eu posso te dar é: acredite em você, acredite no seu talento, acredite na sua força, jogue em movimento toda a sua potência, aprenda a ter foco. Nunca esqueça a sua força e jamais perca a sua fé. Por isso o portal F3 se chama Foco, Força e Fé. Ninguém vai a lugar nenhum quando dissipa energia sem foco. O primeiro passo de uma história de sucesso é ter foco. Delimitou o foco, escreveu quais são os objetivos imediatos e imediatos, a curto, médio e longo prazo. Delimitou para onde você está indo, delimitou o foco. Agora, esquece o resto, fica no teu foco e não seja mais ou menos. Força. Não procure lá fora a força. A força não está em mim, não está no seu terapeuta, não está no seu coach. A força dentro de você. Deus nos faz fortaleza. Nosso DNA é de fênix. Se você ampliar a helicoidal dos seus cromossomos e botar em 45 graus, ela tem a forma de um fênix. Todos nós temos o DNA de fênix e Deus nos faz com essa forma. Então o que eu quero te dizer a você que está me assistindo é que acredite em você, coloque em movimento, defina seu foco e vá com força. Não adianta você ser bom hoje e não ser bom amanhã. Ser mais ou menos amanhã e um pouquinho bom depois de amanhã. No coaching eu digo aos meus amigos, aos meus afiliados: I need your best self every time, all day, Monday to Monday. Eu preciso do seu melhor. I need your best self every time, all days, Monday to Monday. Você tem que ser o melhor todo dia, a sua melhor versão todos os dias. Você não merece dormir e descansar se você não deu o seu melhor. Você não merece dormir sem estar estafado. Eu aprendi com Bill Gates, no treinamento de formação de Headhunters na Califórnia em 2011, que se você dorme na hora que você quer, acorda na hora que você quer, você tem que estar rico e milionário. Se você não está rico nem milionário, ainda não viveu os seus sonhos, quem dita a tua hora é o teu relógio. É o cronômetro que diz o tempo que você pode dormir, porque sonhos não se constroem sonhando, se constroem trabalhando e estudando, fazendo, realizando.
Então, esse é o meu conselho. Acredita em ti, dá o teu melhor, luta com afinco todos os dias e com paciência e resiliência para entender que o castelo não se constrói com o primeiro tijolo, mas que o tijolo de cada dia leva em certo momento o castelo a ficar pronto. Se um dia você quiser surfar nas ondas mais altas, estar nas montanhas mais elevadas e viver nos melhores castelos, tenha a capacidade todos os dias de botar aquele tijolo mais pesado. Ao longo da caminhada você vai sofrer, mas a dor é matéria-prima da recompensa, da satisfação, da alegria, da felicidade, da conquista. Não tenha medo de chorar, não tenha medo de sangrar. Sangue e lágrimas são insumos no processo produtivo da felicidade e da prosperidade. Joga duro, vive o jogo com intensidade. A vida não tem bis, a vida é trem-bala, parceiro. Passa ligeiro, a gente é só passageiro, prestes a partir e já já o trem para na estação final. Valeu? Muito obrigada. Gabizinha, que maravilha. Para você agora, tá? Para você agora. É uma honra ver uma menina tão jovem, com tanto brilho, com tanta galhardia, fazendo a coisa com tanto amor. O seu olho brilha, você é uma vocacionada. Deus fala através de pessoas boas como você. Continue, siga forte. Só está começando. Você tem quantos anos? 30 aninhos, eu vou fazer 41, irmã. 30 aninhos, né? Eu quando estava nos 30... Professor, eu falo isso de coração. Se eu não precisasse ganhar dinheiro hoje, eu faria o que eu estou fazendo. Amém. Levar a comunicação para os jovens advogados fazerem diferente, tirar toda a angústia que um dia eu tive e juntos construirmos um ecossistema de pessoas diferenciadas e que pagam preço. Larga esse mimimi de desemprego e de crise e vem com a gente fazer diferente. Amém.